Olá, eu sou a professora Carolina Macário, de Língua Portuguesa, e hoje nós teremos uma aula sobre tipos de sujeito. Vamos lá? Vamos lá para a nossa aula? Pessoal, seguinte, primeiramente, antes de nós entrarmos no tipos de sujeito, nós temos que entender o que é o sujeito e o que é o predicado. Então, o sujeito é aquela parte da frase na qual faz a ação designada pelo verbo. Então, ele faz a ação verbal. E o predicado é aquele termo da frase no qual eu declaro algo sobre esse sujeito. Então, declarar algo sobre o sujeito. Partindo desse princípio, o que nós vamos colocar aqui? O exemplo de uma frase na qual eu vou ter um sujeito e o predicado. Então, vamos lá. Na nossa primeira frase vai ser: a menina gosta de bonecas. Nessa frase aqui, eu tenho o verbo gostar, correto? Então, para eu descobrir quem que é o sujeito, quem que está fazendo a ação, eu tenho que descobrir o seguinte: eu tenho que perguntar quem para esse verbo. Quem que gosta de bonecas? A menina. Então, essa menina, que esse termo dessa frase é quem está fazendo a ação de gostar. Então, esse sujeito aqui, essa parte da frase aqui, eu vou chamar de sujeito. E aqui, como eu só tenho uma palavrinha importante, que é só para menina, né? Eu vou ter um sujeito simples. Lembrando que como eu tenho uma palavrinha, ela está escrita e essa daqui é a palavra mais importante, eu chamo isso daqui de núcleo do sujeito, ok? E tudo aquilo que eu declaro sobre o meu sujeito, inclusive o verbo, eu vou chamar de predicado. Então, gosta de bonecas é o meu predicado. Essa ordem que eu coloquei aqui é a ordem direta. O que é a ordem direta? É aquela onde aparece o sujeito, o verbo e o complemento da frase, o restante da frase. O sujeito nem sempre ele aparece aqui no começo. Ele pode estar no meio ou no final também. Por isso que é importante você achar o verbo dessa oração, o verbo dessa frase. E a partir daí ele vai te direcionar para achar o sujeito. Então, se eu colocar outro exemplo aqui de frase, ó, não é habitada a lua. Nessa frase aqui, o sujeito, se nós formos perguntar quem não é habitada, o sujeito vai ser a lua. E ela tá lá no final da frase. Então, aqui o sujeito apareceu na ordem inversa. Quando ele tá fora, inversa. Quando ele não está na sua posição de início de frase. Então, ordem direta e ordem inversa. Ou indireta. Ok? Partindo dessa ideia aqui, de diferenciar, de indicar o sujeito e o predicado da frase, eu vou ver a classificação desse sujeito. Então, lembra, sujeito é aquela parte da frase que está fazendo a ação designada pelo verbo. E predicado é tudo aquilo que eu declaro sobre o meu sujeito. Então, agora nós vamos ver a classificação, as classificações, melhor dizendo, desse sujeito. Então, vamos ver aqui, ó, a classificação deste sujeito, né? Então, classificação do sujeito. Ele pode apresentar 5 classificações. Então, a primeira, vou começar pela que nós já vimos ali no exemplo, né? Que é o sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele sujeito que vai apresentar apenas um núcleo. Ou seja, uma palavra importante. E essa palavra, ela tem que estar escrita na frase. Então, quando eu disse que a menina gosta de boneca, que foi o exemplo que eu dei, o que acontece ali? Eu tenho esse sujeito escrito na frase. A menina gosta de boneca.
ou de bonecas, aqui. Então, aqui eu tenho um núcleo, uma palavra importante, como eu havia dito. Então, é sujeito simples. É importante a gente lembrar aqui o seguinte, nós lembrarmos o seguinte, que o sujeito aqui, ele não é apenas uma pessoa. Aqui no exemplo eu coloquei a menina, mas ali no outro eu coloquei a lua. Então, o sujeito, ele pode ser qualquer termo que está fazendo aquela ação verbal. Então, por exemplo, a mesa quebrou. Quem que quebrou? A mesa. Então, a mesa é o sujeito dessa frase. E outra coisa que é importante também é, aqui nós não estamos vendo, analisando se a palavra está no singular ou no plural. Nós estamos analisando a quantidade de palavras apresentadas. Então, aqui eu tenho um núcleo. Não importa se a palavra está no plural ou no singular. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, todos foram à feira. Todos foram à feira. Nessa frase aqui, todos foram à feira, o sujeito é o todos. Ah, professor, ele está no plural, ele indica que foi mais de uma pessoa que fez essa ação de ir à feira. Não importa, o que importa é que aqui eu vou ter uma palavra importante, um núcleo, que continua sendo o sujeito simples. Ah, ninguém veio à aula ontem. Então, quem não veio à aula ontem? O ninguém, por mais que ele indique zero, ele está escrito ali, ele é o referente do verbo ir a algum lugar, né? Ou no caso do exemplo. Tudo bem até aqui? Posso para o próximo? Segundo exemplo. O segundo é o sujeito composto. Então, o sujeito composto é aquele que terá dois núcleos ou mais. Lembre-se do seguinte, que o sujeito simples e o sujeito composto, eles estão expressos, escritos na frase. Então, vamos ali, ó. Vamos ver aqui um exemplo aqui de sujeito composto. Vamos colocar aqui que a professora e os alunos foram ao museu. Então, nessa frase aqui, a professora e os alunos foram ao museu, quem que fez a ação de ir? Quem foram ao museu? A professora e os alunos. Aqui eu tenho duas palavras importantes, que é professora e alunos, que são os núcleos desse sujeito. Então, eu vou ter um sujeito composto. Tranquilo, gente? Tudo bem até aqui? Então, nós vimos até agora os dois exemplos de sujeito que estão escritos na frase, que estão escritos na oração. Agora, nós vamos ver as outras classificações que não estão escritas, não estão demonstradas dentro da frase, né? Mostradas dentro da frase. Então, a primeira delas vai ser o sujeito desinencial. Alguns gramáticos e professores também usam a nomenclatura oculto. Porém, essa nomenclatura não é aceita pela norma gramatical brasileira. Então, o correto é a gente falar desinencial, oculto ou até mesmo elíptico. Vamos lá. Esse sujeito aqui, o sujeito desinencial, ele é interessante porque ele não está escrito, ele não está demonstrado dentro da frase. Porém, na hora que eu pergunto quem é o verbo, ele me traz como referência as seguintes palavrinhas. Pode ser o eu, o tu, o ele ou ela, o nós ou o vós. Prestem atenção, pode ser a primeira pessoa do singular, a segunda do singular ou a terceira pessoa do singular. Ou a primeira do plural ou a segunda do plural. Então, pode ser uma dessas pessoas aqui que está fazendo aquela ação declarada pelo verbo. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Exemplos. Comprei uma camiseta nova. Nessa frase aqui, comprei uma camiseta nova, o verbo aqui é o verbo comprar, né? Só que na hora de eu descobrir esse sujeito, é importante que eu pergunte quem é o verbo da forma como ele está escrito. Porque se você muda a conjugação verbal, você pode mudar essa classificação, como nós vamos ver nas outras ali do sujeito indeterminado, que pode ser eles ou elas.
Então, por isso que é importante que vocês façam a pergunta do jeito que o verbo está escrito. Então, aqui nessa frase, ó, quem comprei uma camiseta nova? Só pode ser eu, muito bem. Por quê, gente? Por isso que ele é chamado desinicial. Porque a desinência do verbo que vai me indicar quem que fez aquela ação, quem é aquele sujeito. Não pode ser nós comprei, vós comprei. O comprei, ele pertence à primeira pessoa do singular, que é o eu. Então, o eu aqui, ele não está escrito na frase em nenhum momento. Mas a desinência do verbo me indicou que foi a primeira pessoa que fez essa ação. Então, aqui eu vou ter um exemplo de sujeito desinencial. Mas aí que tá, se o sujeito não está escrito na frase, como que eu vou fazer então isso daqui? A frase inteira vai funcionar como predicado. E aí é importante a gente retomar o assunto, porque na hora que eu expliquei para vocês sujeito e predicado, eu disse que o sujeito é aquele termo que está fazendo a ação, e predicado é tudo aquilo que eu declaro. Mas se a gente for estabelecer uma hierarquia, nós vamos ver que o predicado ele é mais importante. Por quê? Porque é ele que traz todo o sentido do que eu estou dizendo, do que eu quero passar. O sujeito, ele não é tão importante assim. Não é que ele não seja tão importante, mas sem ele, eu também consigo entender a frase. Tanto que nós vamos ter casos de oração sem sujeito. Então, o sujeito não é tão importante naquela frase, mas mesmo assim, eu consigo entender aquela oração. Tudo bem, gente? Então, aqui o sujeito é desinencial. Depois, no número 4, eu vou ter o sujeito indeterminado, que é aquele sujeito que eu não quero dizer ou não sei também, ou porque você não sabe quem fez a ação, ou porque você quer omitir quem fez a ação. E aqui você vai ter duas regrinhas de sujeito indeterminado. Eu vou ter com verbo na terceira pessoa do plural, que é o eles ou elas, ou o verbo mais SE. Nesse primeiro momento aqui, é importante o seguinte: o verbo aqui com SE são alguns tipos de verbos. Só que como nós ainda não vimos transitividade verbal, que é o próximo tópico, nas atividades de vocês verão apenas com essa nomenclatura aqui, que são os verbos transitivos indiretos. Mas isso aqui nós vamos ver mais pra frente. Todos os modelos de exercício e atividade eu vou colocar o que acha aqui, que é o verbo transitivo direto. Então, olha lá. Vamos ver aqui os exemplos, ó. Deixa eu ver aqui um exemplo, ó. Assaltaram o banco esta madrugada. Nessa frase aqui, eu tenho o verbo assaltar, desculpa. Eu tenho o verbo assaltar. Quem assaltaram o banco? Não sei, foram eles, elas, eu não sei quem são eles ou esse elas aqui. Então, o sujeito aqui, ele tá escondido, eu não sei, não tá explícito, né? Quem foi que fez aquela ação? Então, aqui, esse sujeito será indeterminado. Por quê, Pro? Porque o verbo, ele está conjugado na terceira pessoa do plural, que vai ser o eles ou elas. E o mesmo caso acontece com os verbos com o SE. Então, vamos lá, ó. Precisa-se de vendedores. Então, quem precisa-se? Não sei quem faz. Esse verbo aqui, ele é impessoal, que nós vamos dizer, né? Porque ele está conjugado na terceira pessoa do singular. A mesma coisa se eu colocar aqui como exemplo o vive-se bem no campo. Vive-se bem no campo. Ou seja, são verbos que eu não tenho referente para aquela ação. Eu não sei quem foi que fez aquilo. Então, são dois exemplos de verbos, onde eu tenho o verbo, mais o SE, que nós vamos também ver mais para frente, que é um índice de determinação do sujeito. E aí, ele está indeterminando. Eu não sei quem foi que fez aquela ação verbal. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender? E agora nós vamos para a última classificação, que é a classificação da oração sem sujeito. Ou seja, aqui eu não tenho sujeito mesmo dessa frase. E agora nós vamos para a nossa última classificação, que é a 5, certo?
que é a oração sem sujeito. E aí, aqui nessa oração sem sujeito, eu vou ter 3 regras para ela acontecer. A primeira regrinha aqui, que é a regrinha do verbo haver, no sentido de existir. Professora, como assim o verbo haver no sentido de existir? Vamos lá, ó. Eu posso pegar como exemplo essa frase aqui, ó. Há alunos na sala. Quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, que é esse Hzinho com A aqui, ó. A é o verbo haver. Ele tá no sentido de existir, de que existem alunos na sala. Então, quando eu tenho esse verbo no sentido de existir, eu vou ter uma oração sem sujeito. E é importante, muito importante vocês terem em mente que é o verbo haver no sentido de existir. Porque se eu tiver o verbo existir, ele vai ter sujeito. Como assim, professora? Olha o que a gramática fala. Então, se eu falar aqui, ó, que existem alunos na sala, o sujeito será simples, será o sujeito alunos, ok? Mas, professora, aqui ele não é o sujeito? Não, a gramática fala que aqui ele vai se tornar o objeto, ok? E aqui ele vai ser o sujeito. Deu para entender, gente? Tranquilo? Outra regra da oração sem sujeito é quando eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza. Gente, tomem cuidado, que tem que ser o verbo que tem que indicar o fenômeno da natureza. Então, vamos colocar aqui uma frase, né? Choveu esta noite. O verbo dessa frase é o verbo chover. Não tem aqui um sujeito, não é uma pessoa que está fazendo isso. É um verbo que indica o fenômeno da natureza. Então, vai ser também uma oração sem sujeito. Tomem cuidado aqui, por quê? Repetindo, o verbo que tem que indicar o fenômeno da natureza. Se eu colocar uma frase nesse sentido aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vou mudar o sentido da frase aqui para vocês terem uma noção. Outro exemplo aqui, ó. O dia está chuvoso. E agora? Aqui eu tenho esse verbo. Quem que está chuvoso? O dia. Tem o referente aqui. Então, eu vou ter um sujeito simples. Ok? Porque aqui eu já mudei o verbo. Apesar de continuar mais ou menos com a ideia da chuva. Mas não é aqui o verbo que está indicando o fenômeno da natureza. E você tem o referente. Então, tome cuidado com isso. E por último, eu tenho alguns verbos. Como, por exemplo, o verbo ser, o estar, o fazer, né? O acontecer, indicando tempo, hora, data ou clima, né? São um dos elementos que eles podem indicar. E aí eu também terei orações sem sujeitos, como por exemplo, ó, são 13 horas. Nesse exemplo aqui, são 13 horas, a oração é sem sujeito, porque eu não tenho o quem que está sendo, não dá para ser o tempo, né? Então aqui eu tenho o verbo ser indicando hora. Outro exemplo também, ó, faz dias que não a vejo, por exemplo. Aqui tudo bem, eu tenho dois verbos, mas vamos analisar o verbo ver, o fazer, perdão. Então, o verbo fazer. Quem faz dias? Aqui não tem um referente, então o verbo fazer indicando tempo decorrido, eu também vou ter um exemplo de fenômeno de oração sem sujeito, perdão. Exemplo de oração sem sujeito. E eu acho que está, ó, mais um com está. Está
quente hoje. Tá? E aqui com o verbo estar também, oração sem sujeito, que eu estou indicando um clima. Tudo bem, gente? Então, esse aqui foi todo o nosso conteúdo, toda a explicação, melhor dizendo, sobre o conteúdo de oração sem sujeito. Alguém ficou com dúvida? Tranquilo. Agora, nós vamos ver as outras classificações que não estão escritas, não estão demonstradas dentro da frase, né? Mostradas dentro da frase. Então, a primeira delas vai ser o sujeito desinencial. Alguns gramáticos e professores também usam a nomenclatura oculto. Porém, essa nomenclatura não é aceita pela norma gramatical brasileira. Então, o correto é a gente falar desinencial, oculto ou até mesmo elíptico. Vamos lá. Esse sujeito aqui, o sujeito desinencial, ele é interessante porque ele não está escrito, ele não está demonstrado dentro da frase. Porém, na hora que eu pergunto quem é o verbo, ele me traz como referência as seguintes palavrinhas. Pode ser o eu, o tu, o ele ou ela, o nós ou o vós. Prestem atenção, pode ser a primeira pessoa do singular, a segunda do singular ou a terceira pessoa do singular. Ou a primeira do plural ou a segunda do plural. Então pode ser uma dessas pessoas aqui que está fazendo aquela ação declarada pelo verbo. Então vamos ver aqui um exemplo, ó. Exemplos. Comprei uma camiseta nova. Nessa frase aqui, comprei uma camiseta nova, o verbo aqui é o verbo comprar, né? Só que na hora de eu descobrir esse sujeito, é importante que eu pergunte quem é o verbo da forma como ele está escrito. Porque se você muda a conjugação verbal, você pode mudar essa classificação, como nós vamos ver nas outras ali do sujeito indeterminado, que pode ser eles ou elas. Então, por isso que é importante que vocês façam a pergunta do jeito que o verbo está escrito. Então, aqui nessa frase, ó, quem comprei uma camiseta nova? Só pode ser eu, muito bem. Por quê, gente? Por isso que ele é chamado desinencial. Porque a desinência do verbo que vai me indicar quem que fez aquela ação, quem é aquele sujeito. Não pode ser nós comprei, vós comprei. O comprei, ele pertence à primeira pessoa do singular, que é o eu. Então, o eu aqui, ele não está escrito na frase em nenhum momento. Mas a desinência do verbo me indicou que foi a primeira pessoa que fez essa ação. Então, aqui eu vou ter um exemplo de sujeito desinencial. Mas aí que tá, se o sujeito não está escrito na frase, como que eu vou fazer então isso daqui? A frase inteira vai funcionar como predicado. E aí é importante a gente retomar o assunto, porque na hora que eu expliquei para vocês sujeito e predicado, eu disse que o sujeito é aquele termo que está fazendo a ação e predicado é tudo aquilo que eu declaro. Mas se a gente for estabelecer uma hierarquia, nós vamos ver que o predicado ele é mais importante. Por quê? Porque é ele que traz todo o sentido do que eu estou dizendo, do que eu quero passar. O sujeito, ele não é tão importante assim. Não é que ele não seja tão importante, mas sem ele, eu também consigo entender a frase. Tanto que nós vamos ter casos de oração sem sujeito. Então, o sujeito não é tão importante naquela frase, mas mesmo assim, eu consigo entender aquela oração. Tudo bem, gente? Então, aqui o sujeito é desinencial. Depois, no número 4, eu vou ter o sujeito indeterminado, que é aquele sujeito que eu não quero dizer ou não sei também, ou porque você não sabe quem fez a ação, ou porque você quer omitir quem fez a ação. E aqui você vai ter duas regrinhas de sujeito indeterminado. Eu vou ter com verbo na terceira pessoa do plural, que é o eles ou elas, ou o verbo mais SE. Nesse primeiro momento aqui, é importante o seguinte: o verbo aqui com SE são alguns tipos de verbos. Só que como nós ainda não vimos transitividade verbal, que é o próximo tópico,
Nas atividades de vocês, vocês verão apenas com essa nomenclatura aqui, que são os verbos transitivos indiretos. Mas isso aqui nós vamos ver mais pra frente. Todos os modelos de exercício e atividade eu vou colocar o que acha aqui, que é o verbo transitivo direto. Então, olha lá. Vamos ver aqui os exemplos, ó. Deixa eu ver aqui um exemplo, ó. Assaltaram o banco esta madrugada. Nessa frase aqui, eu tenho o verbo assaltar, desculpa. Eu tenho o verbo assaltar. Quem assaltaram o banco? Não sei, foram eles, elas, eu não sei quem são eles ou esse elas aqui. Então, o sujeito aqui, ele tá escondido, eu não sei, não tá explícito, né? Quem foi que fez aquela ação? Então, aqui, esse sujeito será indeterminado. Por quê, Pro? Porque o verbo, ele está conjugado na terceira pessoa do plural, que vai ser o eles ou elas. E o mesmo caso acontece com os verbos com o SE. Então, vamos lá, ó. Precisa-se de vendedores. Então, quem precisa-se? Não sei quem faz. Esse verbo aqui, ele é impessoal, que nós vamos dizer, né? Porque ele está conjugado na terceira pessoa do singular. A mesma coisa se eu colocar aqui como exemplo o vive-se bem no campo. Vive-se bem no campo. Ou seja, são verbos que eu não tenho referente para aquela ação. Eu não sei quem foi que fez aquilo. Então, são dois exemplos de verbos, onde eu tenho o verbo, mais o SE, que nós vamos também ver mais para frente, que é um índice de determinação do sujeito. E aí, ele está indeterminando. Eu não sei quem foi que fez aquela ação verbal. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender? E agora, nós vamos para a última classificação, que é a classificação da oração sem sujeito. Ou seja, aqui eu não tenho sujeito mesmo dessa frase. E agora nós vamos para a nossa última classificação, que é a 5, certo? Que é a oração sem sujeito. E aí, aqui nessa oração sem sujeito, eu vou ter 3 regras para ela acontecer. A primeira regrinha aqui, que é a regrinha do verbo haver, no sentido de existir. Professora, como assim o verbo haver no sentido de existir? Vamos lá, ó. Eu posso pegar como exemplo essa frase aqui, ó. Há alunos na sala. Quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, que é esse Hzinho com A aqui, ó. A é o verbo haver. Ele tá no sentido de existir, de que existem alunos na sala. Então, quando eu tenho esse verbo no sentido de existir, eu vou ter uma oração sem sujeito. E é importante, muito importante vocês terem em mente que é o verbo haver no sentido de existir. Porque se eu tiver o verbo existir, ele vai ter sujeito. Como assim, professora? Olha o que a gramática fala. Então, se eu falar aqui, ó, que existem alunos na sala, o sujeito será simples, será o sujeito alunos, ok? Mas, professora, aqui ele não é o sujeito? Não, a gramática fala que aqui ele vai se tornar o objeto, ok? E aqui ele vai ser o sujeito. Deu para entender, gente? Tranquilo? Outra regra da oração sem sujeito é quando eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza. Gente, tomem cuidado, que tem que ser o verbo que tem que indicar o fenômeno da natureza. Então, vamos colocar aqui uma frase, né? Choveu... Ah, eu baixei aqui. Choveu esta noite. O verbo dessa frase é o verbo chover. Não tem aqui um sujeito, não é uma pessoa que está fazendo isso. É um verbo que indica o fenômeno da natureza. Então, vai ser também uma oração sem sujeito. Tomem cuidado aqui. Por quê?
Repetindo, o verbo que tem que indicar o fenômeno da natureza. Se eu colocar uma frase nesse sentido aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vou mudar o sentido da frase aqui para vocês terem uma noção. Outro exemplo aqui, ó. O dia está chuvoso. E agora? Aqui eu tenho esse verbo. Quem que está chuvoso? O dia. Tem o referente aqui. Então eu vou ter um sujeito simples. Ok? Porque aqui eu já mudei o verbo. Apesar de continuar mais ou menos com a ideia da chuva. Mas não é aqui o verbo que está indicando o fenômeno da natureza. E você tem o referente. Então tomem cuidado com isso. E por último, eu tenho alguns verbos, como por exemplo o verbo ser, o estar, o fazer, né? O acontecer, indicando tempo, hora, data ou clima, né? São um dos elementos que eles podem indicar. E aí eu também terei orações sem sujeitos. Como, por exemplo, ó. São 13 horas. Nesse exemplo aqui, são 13 horas, a oração é sem sujeito. Porque eu não tenho o quem que está sendo. Não dá para ser o tempo, né? Então aqui eu tenho o verbo ser indicando hora. O ser indicando horas. Outro exemplo também, ó. Faz dias que não a vejo. Por exemplo, aqui tudo bem, eu tenho dois verbos, mas vamos analisar o verbo ver, o fazer, perdão. Então, o verbo fazer. Quem faz dias? Aqui não tem um referente, então o verbo fazer indicando tempo decorrido, eu também vou ter um exemplo de fenômeno de oração sem sujeito, perdão. Exemplo de oração sem sujeito. E eu acho que está, ó, mais um com está. Está quente hoje. Tá? E aqui com o verbo estar também, oração sem sujeito, que eu estou indicando um clima. Tudo bem, gente? Então esse aqui foi todo o nosso conteúdo, toda a explicação, melhor dizendo, sobre o conteúdo de oração sem sujeito. Alguém ficou com dúvida? Esta foi a nossa aula de hoje sobre tipos de sujeito. Caso você queira assistir esta ou outras aulas, acesse o nosso canal no YouTube, TV Remy Campo Grande. Até breve!